Bem-vindos uma vez mais à nossa companhia. Alda Lara foi pioneira em Angola na produção de poemas. Ela está entre as primeiras mulheres a publicar poesia no nosso país. As primeiras datam ainda da década de 40, mas o seu livro Poemas só foi lançado em 1966, 4 anos após a sua morte precoce, quando tinha apenas 32 anos de idade. Entre os poemas abordados por Alda Lara destacam-se o amor à sua terra natal e as recordações da sua infância, retratados claramente em poemas como Presença Africana e Prelúdio, para citar alguns exemplos. Mas, acima de tudo, a poesia de Alda Lara tinha uma dimensão humana muito forte. Independentemente de quaisquer convicções políticas ou ideológicas, ela expressava nos seus textos a fome de justiça, de generosidade e de sentido de amor ao próximo. E apesar de tudo, ainda sou a mesma, livre e esguia, filha eterna de quanta rebeldia me sagrou. Mãe África, mãe forte da floresta e do deserto, ainda sou a irmã mulher de tudo que em ti vibra puro e incerto. A dos coqueiros, de cabeleiras verdes e corpos arrojados sobre o azul. Terra, minha, eternamente, terra das acácias, dos dongos, dos cólios baloiçando mansamente, mansamente. Terra, ainda sou a mesma, ainda sou a que num canto novo, pura e livre me levanto ao aceno do teu povo. A sua obra é essencialmente poesia. Ela tem muitos poemas que foram publicados póstumamente pelo seu marido, Orlando de Albuquerque, que também é escritor. E nessa sua obra ela faz incidir essencialmente a temática para a sua terra, sempre. Os poemas estão imbuídos de um grande, profundo sentimento que sobressai o amor, mas sobretudo a saudade, os problemas que ela via no meio onde ela estava inserida, os problemas da sociedade, das mulheres, das crianças, dos trabalhadores. Ela era muito sensível a tudo isso e retrata isso nos seus poemas. Na poesia ela tem um amor muito grande a Angola. O facto dela estar distante, muitos dos poemas que ela tem dão uma nostalgia da distância que ela se encontrava de Angola. A vontade que ela tinha de regressar, portanto, representa muito. No nosso tempo, tínhamos um sítio que era obrigatório para todos os que vinham das colónias. Era a Casa dos Estudantes do Império. Há uns versos da Alda, que julgo que marcaram muito essa época. A Casa dos Estudantes do Império era como se fosse o sítio onde todos nós estávamos em família, porque todos tínhamos as mesmas saudades, todos padecíamos da mesma doença, que era o querer voltar, não é? E os versos da Alda, que são exatamente o regresso, diziam tudo isso. Aquilo que nós sentíamos quando chegávamos e que não sabíamos dizer, mas ela sabia.
Quando eu voltar, que se alongue sobre o mar o meu canto ao Criador, porque me deu vida e amor para voltar. Ah, quando eu voltar, onde as acácias rubras a sangrar, numa verbena sem fim, florir só para mim, e o sol esplendoroso e quente, o sol ardente, há de gritar na apoteose do poente o meu prazer sem lei, a minha alegria enorme de poder enfim dizer: voltei. As pessoas que com ela estudaram, que com ela conviveram, seriam naturalmente as pessoas que mais facilmente poderiam comparar a poesia dela com a própria pessoa, foi Alda Lara. Então os poemas que ela representou, aliás, que escreveu, é eu tentar dos poemas descobrir a pessoa. Eu dos poemas consigo, ou tento, correto ou incorretamente, tentar descobrir como era a minha mãe. Mas pela maneira como o meu pai, algumas coisas que o meu pai me conta, alguma maneira dela resolver muitos problemas, e lendo um bocadinho da poesia, penso que sim. Independentemente dela representar o aspecto humano, de fazer menção daquelas desigualdades que existiam na terra que ela amava, ela representava um bocadinho, tudo isso era o que ela pensava. Portanto, era um bocadinho a expressão escrita do caráter, da maneira de ser dela. De certa maneira, tem aí muitos momentos da sua autobiografia, da sua vida, das suas experiências, daquilo que ela ouve, que ela vê, que ela sente. Há poemas em que nós, ao lermos, quase que sentimos, temos as sensações que ela está a descrever no poema, sensações auditivas, sensações visuais, sensações olfativas, estão muito patentes em determinados poemas que ela escreve com muita força, com muita intensidade. Eram 3 meninas sentadas à volta daquela mesa. Eram 3 meninas delgadas, sorrindo ao espelho dos dias que passavam e cansavam de beleza. Eram 3 meninas sentadas à volta daquela mesa, da bela mesa pintada. Os olhos, longos e finos, rasgavam só com sorrisos as horas desabitadas, e pelas noites veladas trocavam lendas e sinos às 3 meninas delgadas. Foi o sonho que as levou ou foi a vida enganada? Partiram as 3 meninas de amor e fé sufocadas. Ficaram 3 sombras brancas bailando nas madrugadas. Nós sentimos na sua poesia uma imensa saudade, quase obsessiva, por tudo aquilo que ela viveu, porque ela vai referindo várias coisas e fala de... Há temas que são recorrentes na sua poesia. Ela fala por exemplo, do que ela vê, do que ela ouve ou ouviu, os batuques, as crianças de barrigas inchadas, os carregadores suados. Fala também das mulheres. Há um poema que ela dedica à sua ama, Lídia. Há outro poema que ela fala das mulheres que criaram os seus meninos brancos e que esses meninos, a dada altura, cresceram e foram-se embora. Ela já reconhecia nessa altura uma certa diferença, não só entre os homens e as mulheres, mas principalmente pelo sacrifício que a mulher angolana fazia já naquela altura, que era uma pessoa muito sacrificada, além de ser o pendor e o esforço em casa, não era tão reconhecida na sociedade como os homens. E então tem muitos poemas em que faz menção disso. Pela estrada desta noite, Mãe Negra desce com ela. Nem buganvilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas.
só 2 lágrimas grossas em 2 faces cansadas. Os teus meninos cresceram e esqueceram as histórias que costumavas contar. Muitos partiram para longe, quem sabe se hão de voltar. Só tu ficaste esperando, mãos cruzadas no regaço, bem quieta, bem calada. É a tua voz deste vento, desta saudade descendo, de mansinho pela estrada. Temos uma Alda Lara que profundamente humana, portanto, não é? E temos uma Alda Lara que também dá sinais de se encontrar, de ter uma posição contra o sistema colonial. Disso também não tenho dúvidas. É uma poetisa que vê o sofrimento do outro negro, africano, né? Referenciado na sua poesia. Ela está impossibilitada, provavelmente, de mudar de forma radical a situação, então refugia-se na sua poesia. Há um poema que ela fez que se chama Rumo. É um poema de exortação. Ela diz: é tempo, companheiro, vamos, a nossa terra espera por nós. Então ela tem este desejo de regressar à terra e contribuir para atingir o desejo de uma Angola que seja efetivamente a pátria dos angolanos, a recuperação da sua identidade, e ela está disposta, pelo menos nesse poema ela manifesta isso: vamos, a terra espera por nós, o desejo de ver mudada a sua terra. É tempo, companheiro, caminhemos. Longe, a terra chama por nós e ninguém resiste à voz da terra. Nela, o mesmo sol ardente nos queimou, a mesma lua triste nos acariciou. E se tu és negro e eu sou branca, a mesma terra nos gerou. Vamos, companheiro, é tempo que o meu coração se abra à mágoa das tuas mágoas e ao prazer dos teus prazeres. Vamos, que outro oceano nos inflama. Ouves? É a terra que nos chama. É tempo, companheiro, caminhemos. Esta preocupação pela mãe negra, esta preocupação pelo homem negro em situação colonial, essa questão da injustiça, a denúncia da injustiça na poesia da Alda Lara, remete a sua produção poética a questões de natureza política, obviamente, porque estamos em situação colonial. Mas não há propriamente um posicionamento político da Alda Lara. Ela diz que não quer nada a ver com política, não gosta, que causa vómitos, são palavras dela. Mas há alguns poemas em que nós sentimos, nuns de uma forma mais implícita, noutros de uma forma mais explícita, que o elemento político está aí. Alguns dos poemas dela remontam dos finais dos anos 50, 60, mais ou menos. Ela morreu em 1962. E, portanto, até essa altura, ela tem vários poemas escritos. Creio que em 62, ela morreu em janeiro, se não me engano. Em 61 tinha eclodido a luta armada em Angola e, portanto, ela tem ainda vivências que se situam nessa época. Há um poema, por exemplo, que ela diz: nos olhos dos fuzilados, dos seus corpos tombados, de borco no chão impuro, eis 7 mães soluçando. Portanto, isto é uma cena que ela está a denunciar. Esta cena, isto já estará dentro de um processo político mais intenso e que ela terá vivido. Os gritos perderam-se sem encontrar eco. Os punhos cerrados e os ódios calados dividiram os homens que se não reconheceram mais. Mas as lágrimas cavaram sulcos fundos nos olhos vazios de esperança e os sulcos não se apagaram.
juntando denúncia, a observação da natureza e essa questão da nostalgia, acabam por ser os elementos fundamentais de uma poesia que quer transformar o mundo, quer transformar o contexto social em que ela vive. O exemplo que ela nos dá de profundo humanismo, de profunda atenção a tudo aquilo que a rodeava, é bom para os nossos jovens, eles saberem disto e terem também consciência de que deve ser esta postura das pessoas, uma pessoa atenta aos problemas, não apenas os seus problemas, e na medida do possível nós contribuirmos para ajudarmos a solucionar os problemas dos outros. Então é um pouco esta mensagem que nós devemos passar aos estudantes e que está implícita na obra de Alda Lara. Este país foi construído na base dessas pessoas. Agostinho Neto, Alda Lara, António Jacinto, etc. foram construídos na base dessas pessoas. Essas pessoas, além de serem pessoas que quiseram transformar este país num país livre, de igualdade, foram umas pessoas que sonhavam que este país poderia, através da sua poesia, transformar-se naquilo que eles sonhavam. Então eles têm uma representatividade muito grande, não só na história de Angola, como também na maneira de ser do angolano. E acho que essas pessoas devem ser constantemente relembradas, não só pelas como foram, mas pela sua obra literária. E a obra literária pode ser a base de muitos jovens que futuramente queiram seguir o mesmo caminho. Então, quanto mais nós lembrarmos, só vamos enriquecer a nossa literatura, só vamos enriquecer a nossa cultura. Além de poemas, Alda Lara escreveu alguns contos que foram publicados também postumamente pelo seu marido Orlando de Albuquerque. O livro recebeu o nome de um dos contos, Tempo de Chuva, e é uma obra que vale a pena conhecer. Até à próxima.